Salve galera! Estamos aí começando mais um vídeo do canal. E na aula de hoje você vai acompanhar formação de Portugal e expansão marítima. Formação de Portugal e expansão marítima no canal hoje. Muito bem, gente. Então vamos começar nossa aulinha. A primeira parte da aulinha é a formação de Portugal. Lógico, faz sentido. Se a gente vai começar a dar aula para você sobre história do Brasil, que a gente comece justamente com Portugal, não é? Com as grandes navegações, com a formação de Portugal. Bom, falando de Portugal, onde fica Portugal? Fica lá na Europa, na Península Ibérica. Então, Península Ibérica, localização de Portugal. Vamos falar um pouco para você sobre a história da Península Ibérica. Por exemplo, a Península Ibérica foi parte integrante do Império Romano até a queda do Império Romano em 476, no século V d.C. Então, após a queda do Império Romano, tem a invasão dos povos ditos bárbaros. E lá na Península Ibérica, os povos bárbaros que dominaram foram vários, né, entre os suevos e os visigodos. Vamos focar mais nos visigodos, reino bárbaro visigótico. Vai existir ali na Península Ibérica, da queda do Império Romano no século V até o século VIII. Bom, religião dos caras visigodos, rapidamente se estacionaram lá na Península Ibérica e se converteram à fé cristã. Então, eles eram cristãos, né? Se sedentarizaram e se tornaram cristãos. Tem uma parceria, né, desses bárbaros, ditos bárbaros, com a Igreja Católica, que era a única instituição romana. O Estado romano ruiu, né? Mas a Igreja cristã permanece de pé. Então é uma instituição que ela tem muita importância agora no período medieval para organizar, né, aquela sociedade que estava em declínio, que era a sociedade romana. Bom, e então os caras são cristãos, os visigodos. Agora você tem que pensar também numa outra religião que está surgindo nessa época do período medieval, mais uma religião que está surgindo lá na Arábia, né, no Oriente Médio, na Arábia Saudita hoje, né, seria, na Península Arábica, né, é a religião islâmica. A religião islâmica tem a ver com Maomé, que é um cara que nasceu em 570 e morreu em 632. Esse cara, então, entre o século VI e VII, cria a religião islâmica. Então o islamismo é mais uma religião monoteísta que surge no planeta Terra. Tinha o judaísmo, que era mais antigo, o cristianismo, que estávamos falando até um minuto atrás, e agora tem o islamismo. No século VII já tem o islamismo. Mas o islamismo ele não fica preso à Península Arábica, ao Oriente Médio. Ele começa, após a morte de Maomé, uma grande expansão dos califados. E o califa é a figura substituta, né, da figura de Maomé. E esse pessoal expande e já chega no norte da África. Quando a gente está entrando no século VIII, esses caras islâmicos já estão no norte da África. Os norte-africanos, não é, que se converteram ao islamismo, a gente chama genericamente de os mouros. E não é difícil você imaginar que os mouros vão atravessar o mar Mediterrâneo e logo atacar a Península Ibérica. Aonde mora quem? Os caras visigodos que eram cristãos. Há, nesse momento, uma superioridade bélica, tecnológica dos islâmicos. Então, os cristãos não têm lá muito o que fazer. Eles têm que ceder território mesmo. Há um domínio dos mouros, dos islâmicos, sobre a Península Ibérica a partir do ano de 711, quando o Tariq chega lá e domina, né, forma o Emirado de Córdoba. No norte, que formam-se alguns reinos cristãos da Península Ibérica, né, como Astúrias, como Navarra. São pequenos reinos cristãos. Depois evolui para Leão, Castela, Aragão, Navarra, Condado de Barcelona, Galiza, né? Alguns reinos cristãos ao norte, ali entre os séculos VIII, IX, X. Paralelamente, você tem o reinado ali, por exemplo, no século IX, até o século IX, na França atual, o Reino Franco, Carlos Magno, morreu em 814. Bom, para você só ter uma ideia do que está acontecendo, do que está rolando. Na verdade, o que nos interessa é que os cristãos vão querer reconquistar a Península Ibérica e expulsar os islâmicos. Isso é um processo que vai ser parecido depois, não é, com a invasão cristã lá em Jerusalém,
nas cruzadas dos séculos XI, XII e XIII. Então, aqui na Península Ibérica, você tem os cristãos que querem reconquistar dos islâmicos a Península Ibérica. E isso acontece de 711, esta reconquista chama Guerra de Reconquista, entre 711, gente, vai se estender até 1492, esta Guerra de Reconquista. Pois é, Portugal ele vai surgir justamente quando vão tirando as terras dos islâmicos e vão retomando os cristãos essas terras, né? Portugal será um dos feudos que vai surgir neste momento histórico. Então, para você entender então o surgimento de Portugal, nós temos que pegar a Guerra de Reconquista, que começou no século VIII, que foi até o século XV, mas nós temos que estacionar os nossos pensamentos e análises ali pelo século XII, XI. Então tinha um rei de Leão, que é o Afonso VI, Leão e Castela, o Afonso VI, que estava lá organizando a Guerra de Reconquista para expulsar os islâmicos. Evidentemente que nobres da Europa inteira entram nesta guerra, não só pelo sentimento cristão contra os islâmicos, mas também porque havia já nobres sem terra. Então, esses nobres sem terra, num sistema feudal, estão loucos para conseguir terra. Então, eles se deslocam para este acontecimento. Um desses nobres que se deslocou foi o Henrique de Borgonha. Veja, Borgonha já é uma região mais ligada à França. Esse nobre sem terra, ele vai lá e se mistura na Guerra de Reconquista. E, obviamente, com o objetivo de que o rei Afonso VI cedesse para ele, após as conquistas, né, algum território em vassalagem. E foi o que aconteceu, não é? Rapidamente, o Henrique de Borgonha acabou seduzindo o rei Afonso VI de Leão e Castela para que lhe outorgasse assim, em vassalagem o condado portucalense. Então logo surge o condado portucalense, no século XI, em vassalagem de Afonso VI de Leão e Castela ao Henrique de Borgonha. O Henrique de Borgonha, inclusive, foi obrigado a casar com a filha do rei Afonso VI, Dona Teresa. E lá foram para o condado portucalense. Inicialmente apenas um feudo, né? Um condado do reino do rei Afonso VI de Leão e Castela, nesta guerra de reconquista. É que o casal teve um filho, não é? O Afonso Henriques. Já lá no século XII, o Afonso Henriques ele entra numa guerra, justamente contra Leão e Castela. Ele vai derrotar Leão e Castela e vai proclamar a independência de Portugal em 1139. Então, no século XII, Portugal se torna um estado independente. Então, uma Europa ocidental cheia de feudos vai encontrar um reino isolado, um estado nacional, em que há um rei com poder centralizado, justamente na mão desse Dom Afonso Henriques, é o Dom Afonso I, que seria o primeiro rei, né, de Portugal independente. Então, Portugal foi o primeiro estado moderno a surgir na Europa. Então, assim, a tática usada pelo primeiro rei de Portugal, Dom Afonso I, né, dessa dinastia Borgonha, então nós temos uma dinastia Borgonha começando a governar Portugal, foi se aproximar dos comerciantes, né? Então você tem um link direto entre os comerciantes e o Estado moderno português, então os interesses comerciais são muito levados em consideração, né? Isso é um pioneirismo português, se você pensar bem, né? Nesse lado, né? Você pensar bem que, então, que esse pioneirismo português em formar o Estado e ter uma aliança do rei com a classe de comerciantes, né? A gente chama de classe burguesa, vai meio que explicar por que Portugal tem um certo pioneirismo também na expansão marítima. Tá bom, só que essa dinastia Borgonha vai ter um problema. Qual que é o problema da dinastia Borgonha? O problema é o seguinte, começa ali no século XII, vai para o XIII, XIV. Lá no século XIV, no final do século XIV, tinha um rei lá, o Dom Fernando, chamado Dom Fernando o Formoso, né? Dom Fernando o Indeciso, né? Esse cara, né, ele teve, na real, uma filha legítima, que poderia o substituir no trono, né? É lógico que ele morreu com 38 anos e não talvez ele esperasse ter já um varão e tal, mas não teve um varão, ou seja, um filho, né, para substituí-lo como herdeiro. Ele tinha uma filha apenas. Tem uma história, né, que o pai dele, né, do Dom Fernando, era o Dom Pedro I de Portugal.
e que Dom Pedro I teve um relacionamento com Dona Inês de Castro, né? E acabou falecendo, né? E virou até um jargão interessante, um ditado popular, né? Temos que fazer alguma coisa agora. Ah, mas não dá mais tempo, porque agora a Inês já é morta, né? Então era o Dom Pedro I, o pai desse Dom Fernando, o Formoso. Esse cara teve uma filha, portanto, e ele cometeu um grande erro, né? Porque ele casou numa certa aliança a filha com o rei de Castela, de Leão e Castela. Este é um problema, porque quando ele morre, o rei de Leão e Castela vai querer tomar as terras de Portugal e tirar a independência de Portugal. Então, aí que em 1383 acontece isso, que temos um fato que quase Portugal perde a independência. Né? Aquela camada de comerciantes que eu tinha conversado com você, ela não quer isso, né? Ela quer manter a independência para que as relações comerciais deles se mantenham intactas. Uma certa nobreza em Portugal acaba ficando concordando com a ideia de se submeter a Castela e tal. Então, os comerciantes, principalmente, vão lá conversar com um irmão, um meio-irmão do rei falecido. A gente fala na expressão, né, daquela época, que era o irmão bastardo, que era o Dom João, é o mestre de Avis, né? Ele era mestre da ordem militar da região portuguesa de Avis. Esse Dom João, então, conversa com essa classe de comerciantes e aceita liderar uma revolução em Portugal, em troca dele virar o rei. Não é? Então, na Batalha de Aljubarrota, em 1385, Dom João derrota os castelhanos e ele mantém a independência de Portugal e se torna o Dom João I, né? Começando a dinastia Avis, lá em 1385. Será essa dinastia Avis, portanto, com grandes compromissos com a camada de comerciantes, que vai bancar, que vai planejar, que vai estruturar o que a gente vai chamar de expansão marítima. Esse Dom João I, inclusive, o mestre de Avis, teve um longo reinado e ele vai lá de 1385 até 1433. Então ele vai começar a expansão marítima. Lembrando que Portugal, rapidamente em sua história, anexou a parte sul, que era o Algarve, que tinha uma posição geográfica favorável, justamente porque ele fica ali entre o Mediterrâneo, o Atlântico, o Mar do Norte, então é fácil para pensar as navegações. Portugal, então, tem a aliança do rei com essa camada de comerciantes. Portugal tem toda uma série de condições, por exemplo, de absorver. Na presença islâmica na Península Ibérica é interessante porque eles levam para lá a pólvora, o papel, uma série de conhecimentos matemáticos, o astrolábio, o quadrante, que são instrumentos náuticos. Os portugueses meio que vão absorver isto, vai somando pedacinhos das coisas que eu estou dizendo, isso vai gerando nos portugueses essa capacidade de construir uma caravela, que é realmente uma engenhosidade na navegação do século XV. Então os portugueses ali no reinado de Dom João I estão muito preparados para já começar essa expansão marítima. E então vamos pensar nessas etapas da expansão marítima, que começa aí na dinastia Avis, no final do século XIV e no início do século XV. Por exemplo, a marca inicial da expansão é a conquista de Ceuta. É bem lá no norte da África, Ceuta. E depois eles já continuam a viagem em direção a costear essa África pelo Atlântico. Mas por que costear a África pelo Atlântico, fazer o périplo africano? Porque a ideia dos comerciantes era pegar as especiarias. As especiarias, elas eram produtos muito raros na Europa. Pode ser desde os temperos, até as sedas, os tecidos, os tapetes, os perfumes, o açúcar, não tinha açúcar na Europa, então os preços eram elevados, eram produtos raros, de grande valor de revenda. E os comerciantes italianos já estavam lucrando muito com isso naquela época, desde o século XIII. Desde o início do século XIII, os comerciantes italianos iam a Constantinopla, um grande centro de especiarias, e dominaram essa rota de Constantinopla. Veneza, Constantinopla, é muito pertinho se você olhar no mapa. Então os comerciantes italianos estavam muito ricos com isso. Os comerciantes portugueses também queriam abocanhar esse mercado, só que essa rota já estava fechada para os italianos. Então era necessário desenvolver um novo caminho para chegar às Índias, ao Oriente, a essas especiarias, e o caminho seria então costeando a África. Então essa primeira parte tem a etapa de Ceuta, e logo a seguir, já que as correntes marítimas inclusive são bem favoráveis no começo da viagem, eles vão lá pegar as Ilhas da Madeira, Açores, Cabo Verde, já implantar ali a cana-de-açúcar,
Já tem a Costa do Ouro, a Costa do Marfim, né, a Costa dos Escravos. Então eles começam a desenvolver uma série de entrepostos comerciais nessas regiões, né? Feitorias, entrepostos comerciais. Vai lá no litoral, constrói um castelo dos portugueses, coloca uma fortificação militar, começa a desenvolver então um relacionamento comercial com os habitantes locais. Então, entre as coisas que eles vão desenvolver é o tráfico negreiro. Não é? Ó, põe cana-de-açúcar nas ilhas atlânticas, de Madeira, Açores, Cabo Verde e tal, Guiné. Eles vão lá, põem, né, a cana-de-açúcar e vão começar a utilizar num sistema de plantation o tráfico negreiro. Evidentemente, gente, que todas as épocas históricas dos seres humanos você vai encontrar registros de escravidão. A África não é uma exceção. Havia conflitos internos entre as nações africanas e, logicamente, que ali trabalhos forçados e alguns escravos sendo feitos. Os portugueses chegam ali, se aproveitam dessa situação e redirecionam essa situação para um tráfico transatlântico. Então, ampliando e ressignificando aquilo, tornando aquilo um grande negócio para eles, né? Para os traficantes de escravos. Bom, essa primeira parte da viagem, da expansão marítima, já no começo do século XV, na primeira metade do século XV, já é lucrativo para os portugueses. Né? Já tem então a cana-de-açúcar, já tem o tráfico negreiro, já tem a Costa do Ouro, a Costa do Marfim, já tem as feitorias. A questão fundamental é que na segunda parte da viagem da África, você já começa a encontrar correntes negativas. Correntes, por exemplo, de Benguela, que a gente chama hoje, você não consegue passar por elas, né, costeando a África. Veja que lá embaixo do cabo era chamado Cabo das Tormentas, né, um verdadeiro cemitério de navios. Então, gente, os portugueses começam a desenvolver novas técnicas marítimas, novas técnicas náuticas. Por exemplo, eles desenvolvem, não é, por meio do seu estilo de navegação, que os caras chamaram genericamente de escola de Sagres, né? Eles param lá na Ilha da Madeira, ou melhor dizendo, param lá na ilha de Cabo Verde e começam a navegar para o oeste, em busca de driblar a corrente marítima negativa, que a gente chama de Benguela hoje, e encontrar uma corrente positiva para que eles pudessem driblar isto. Né? Hoje em dia a gente chama de corrente marítima brasileira. Então você entende que à medida que na segunda metade do século XV eles vão começando a jogar suas embarcações para cada vez mais para o oeste, que eles vão começar a ter noção que há novos territórios no Oceano Atlântico que eles não têm noção, que eles não têm um pleno conhecimento. Evidentemente que o mapa mundi da época, veja um mapa mundi da época, prescindia de dois continentes. Né? Não havia a Oceania e não havia a América. Então, se você quisesse fazer uma ligação direta entre a Europa e o Oriente, para eles era só atravessar o Atlântico que você chegaria do outro lado, né? Considerando uma circunnavegação. Então, quando você vai percebendo que há novos territórios, você vai começar a imaginar que são ilhas inicialmente, vai demorar muito a ideia de que é um novo continente, né? Então os portugueses já vão tendo ciência que há novas terras a serem descobertas. Veja só que interessante este conceito, né? Há novas terras a serem descobertas. Veja, usar a palavra descobrimento é uma palavra que de fato explica bem o que está acontecendo. Né? Usar a palavra descobrimento não diminui a ideia que depois do descobrimento há toda uma conquista e uma série de coisas que os portugueses vão fazendo com as populações que viviam na América e que são coisas que, ao nosso olhar, hoje em dia, são coisas não muito recomendáveis. Então, a gente pode utilizar a ideia de descobrimento e depois, inclusive, a ideia de conquista, de imposição, né, de um modelo de sociedade que vai gerar um genocídio. Sobre isso, inclusive, eu falei num vídeo que eu fiz análise daquela música da MC Carol, o Não Fui Cabral. Dá uma olhada, vou deixar aí um link para você, eu faço uma discussão sobre esse assunto. Mas os portugueses estão navegando e em busca de desenvolver uma técnica de chegar nas Índias, não é? Por meio do Cabo da Boa Esperança, ou como era chamado anteriormente de Cabo das Tormentas.
né, costeando a África. E vamos usar essa corrente marítima que a gente chama de brasileira hoje para efetuar essa viagem. De fato, quando você tem a viagem de Bartolomeu Dias em 1488, essa técnica foi muito bem utilizada e ele conseguiu dobrar lá o cabo das tormentas, e dali que virou o Cabo da Boa Esperança. Bom, aí você tem que perceber o seguinte, voltamos lá à Guerra de Reconquista. Finalmente, em janeiro de 1492, o último islâmico foi expulso da Península Ibérica. Então acabou a Reconquista lá em janeiro de 1492. Foi então que aqueles reinos todos cristãos, afora Portugal, se juntaram, né? E em torno dos reis católicos, né, chamados ditos reis católicos, não é? Fernando e Isabel, esse casamento dos reis católicos, gera um país chamado Espanha. Então a Espanha é o segundo estado nacional a surgir na Europa, lá no final do século XV. E logo esse casal contrata os serviços do navegador Cristóvão Colombo, o suposto navegador genovês, que por meio da circunnavegação já vende seus serviços aos reis de Espanha. Ou seja, em outubro de 1492, o Cristóvão Colombo, já navegando para a Espanha, ele diz que vai fazer a circunnavegação, né? Vai chegar às Índias por meio de um novo caminho, uma nova rota para as Índias. E ele chega onde hoje seria a República Dominicana, né? Só que ele achava que estava chegando lá perto do Japão. Veja que ele não imaginava que no meio entre a Europa e a Ásia haveria a América. Então ele morreu no século XVI, o Colombo, sem saber que seria um dos descobridores da América. Bom, de qualquer forma, está havendo a navegação espanhola, e o que ela é concorrente da navegação portuguesa. Então é necessário, então, nesse momento, haver uma certa disciplina em relação a esses dois interesses, o espanhol e o português. Por isso que, por exemplo, o Papa Alexandre VI logo fez uma bula, né? Quando o Papa assina é uma bula, né? Chamada bula intercoetera, né? Ou intercetera, né? A bula papal. E ele faz uma divisão do território, pegando Cabo Verde, estabelecendo um meridiano a partir de 100 léguas de Cabo Verde, né? Ficando as terras a oeste para a Espanha e a leste para Portugal. Esse tratado não foi muito bem aceito por Portugal, porque Portugal, logicamente, estava de olho nas correntes marítimas para poder driblar a corrente negativa de Benguela. Por isso que os caras fazem um novo acordo, né? A chegada de Colombo à América foi em 1492. Esse tratado aí do Papa foi em 1493. Então, em 1494, você tem o famosíssimo Tratado de Tordesilhas, onde que você pega a ilha de Cabo Verde e coloca 370 léguas. Aí sim as terras a oeste seriam da Espanha e a leste seriam de Portugal. Então Portugal, nesse sentido, ele consegue garantir geopoliticamente o que ele tinha de interesse, né? Que aquela costa da África dá a volta para ir para a Índia e as correntes marítimas que favoreciam a isso. Então, nesse sentido, tem a viagem de Vasco da Gama, em 1498, que dobra o Cabo da Boa Esperança, chega a Calicut na Índia, 2.000% de lucro, não é? E aí realmente Portugal está dominando esta rota e enriquecendo muito. 1498, né? Vasco da Gama fez essa viagem. Qual seria a próxima viagem? Então, Pedro Álvares Cabral sai com a sua esquadra em 1500. Ele vai então fazendo aquela técnica da volta do mar, não é? Navegando a oeste, quando ele então avista, né, a sua esquadra avista as terras que hoje a gente chama de Brasil, né? Inicialmente, evidentemente que eles vão pensar que é uma ilha, né? Vão chegar à ilha de Veracruz ou terra da Santa Cruz, e para que depois, né, com mais tempo, muitos anos depois, aquele navegador, o Américo Vespúcio, realmente comprovasse que se tratava de um novo continente, que tinha se descoberto um novo continente, e por causa do Américo Vespúcio, chamou o negócio ali de América. Então, a 22 de abril de 1500, tem essa chegada do Pedro Álvares Cabral nesse território que hoje nós chamamos de Brasil, e que naquele momento eles estavam começando a investigar para ver o que era realmente. Bom, mas se eu for continuar agora contando o que vai acontecer, eu já iria entrando na história pré-colonial do Brasil. Mas vou deixar para fazer isso num próximo vídeo, beleza? Então, muito obrigado por assistir esse vídeo até agora. Aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho,
compartilha e tamo junto.